E é difícil encontrar uma seleção hoje que seja mais forte do que esses superclubes, né? É o que eu vejo. Eu não consigo ver uma seleção que tenha uma força maior do que Barcelona, City, PSG. Lugue, responde rapidinho essa questão. Tem alguma relação entre Avelange e Grondona que você acha significativo para a gente falar aqui, não? Cara, eu não conheço, é até meio bizarro, mas eu não conheço muito essa relação aqui. Inclusive, uma das coisas que eu acho também é muito difícil entender a América do Sul, porque não tem documentação. Então, eu conheço E muito pouco. também, a Avalanche ele dá as costas para a América do Sul. Né? Depois do 7-8, né? o grande, Tem uma grande pergunta coisa. sobre isso também. Como a Avelange se relacionou com a ditadura militar argentina na Copa de 78? Já aproveita e arremessa. Fez de tudo para conseguir televisão a cores, isso foi muito importante para ele. Mas depois disso, né, ele vira as costas para a América do Sul. Ele tira a Copa de 86 de Colômbia, que talvez foi um cedo demais para a Colômbia, mas ele tira isso. Ele briga com os dirigentes Vai para o do futebol México, brasileiro. né, Tim? A que Isso. sai da Colômbia e vai para o México. Aí que eu vou chegar. Ele briga com os dirigentes de futebol brasileiro, então ele naquele momento, antes do Teixeira, porque ele poderia ter argumentado a Copa de 86, saindo de Colômbia, pode ir para o Brasil, mas naquele momento ele está de briga. México é fundamental, né? Como o Luiz escreve, Canedo, figura da televisão no México, é fundamental na coisa de Avalanche. E só para fechar o círculo um pouco, me chama muito a atenção, como o Francisco Fernandes está lembrando, aquele mini Copa de Uruguai em 80 é a primeira aventura de futebol de Berlusconi. Berlusconi ajuda a financiar aquela Copa. Né? É a primeira coisa que ele faz. Olha, eu tenho grandes seleções, um torneio que a gente pode controlar. Mas México me chamou muito a atenção. Na operação de FBI, que mudou a FIFA, que tira a Blata, que prende muitos dirigentes, é basicamente um escândalo das Américas. Ninguém de México vai preso. Não dá para levar isso a sério. Não dá, porque México é o laço entre tudo. Né? O escândalo da FIFA era o escândalo de direitos da televisão envolvendo os Américas, envolvendo ligações entre América Central e América do Sul. E México ficou fora. É impossível. Eu ouvi falar, boatos e tal, que seguindo coisas no México, tu vai chegar aos políticos nos Estados Unidos, você vai causar embaraço para situações delicadas para eles. Mas muita gente olhando tipo, o FBI como salvadores da pátria, porque tirou Blatter e tal. Me desculpe, eu não consigo ver assim. Uma investigação assim que poupa México, eu tenho as minhas dúvidas sobre a integridade disso. Justiça norte-americana. Vou te falar estadunidense, que o público que está aqui gosta que fala estadunidense. A gente sabe que ela é extremamente política, né? Ela tira de um braço para jogar no outro, né? Exatamente para poupar alguns aliados pontuais. Esse caso da FIFA, que vai atingir até o próprio José Maria Marinho no Brasil, ficou preso por lá. É muito esquisito. Ele é todo mundo esquisito, né, Lu? O lance todo, Renan, assim, só eu queria comentar uma coisinha sobre o que o Tim falou, mas o lance todo aqui é uma discussão jurídica, é muito complicada para tipificar o que é a corrupção na FIFA, porque a gente está falando de instituições privadas. Então, é um pouco complicado. Os Estados Unidos, desde os anos 70, eles tentam fazer. Tem uma lei que é super controversa, que é uma lei que chama uma lei do Foreign Corruption Practice Act, que é uma lei que existe da época do governo Carter, que tenta tipificar o que é corrupção envolvendo as empresas americanas com dinheiro que passa dentro dos Estados Unidos. Mas aí, enfim, mas a corrupção privada, como o próprio Tim colocou, é uma coisa que foi mal vista, vamos dizer assim, muito recentemente. Até os anos 90 era legítimo você pagar um por fora. Em alguns lugares, sobretudo, vários exemplos. Né? Então, é uma coisa muito complexa. Na verdade, até a corrupção estatal. Mas a corrupção estatal era proibida por lei, mas a corrupção privada nem lei tinha.
né? No Brasil nem tem, né, direito, né? Exato. Exato. Então é uma questão bem complexa isso, assim, tipo, não é uma questão simples. E obviamente, como está inscrito em relações de poder, eles já falaram até da carta que eu usei e tal, enfim, é bem isso. Mas eu queria fazer um comentário, porque é bem interessante também a gente ver como a imprensa inglesa tratava o Avelange e como a imprensa francesa tratava o Avelange. Isso parece outra pessoa, né? Então, isso sim, a maneira como a imprensa inglesa trata a FIFA e pensa a história, enfim, pensa tudo isso, né? E sobretudo esse discurso um pouco. Mas, por outro lado, a França já tem uma outra postura em relação ao Avelange, né? A imprensa francesa. Enfim, eu acho que talvez tinha outra relação com o Brasil também. Alguns jornalistas vieram para cá, mas eu acho que isso é um ponto bem curioso. Assim, o Avelange falava francês, falava muito mal inglês. Tem essa diferença que eu acho que é uma coisa bem que merece a gente falar sobre isso, né? Quer dizer, por um lado você tem ele acaba também entrando um pouco nessa rivalidade França e Inglaterra. Acho que ele falava francês, falava mal, falava 2, 3 palavras de inglês, sempre tinha um intérprete, e por outro lado falava um francês perfeito, quase nativo, né? Então, e fora isso, as relações com o Brasil da França, alguns jornalistas vieram para cá, e também esse fato de que ele, enfim, tinha uma outra coisa que eu ia falar, enfim, o fato de que a França tinha essas rivalidades com a Inglaterra e tinha perdido a eleição em 58 para o Ross, né? Porque o Ross, o Drury e o Ross ganham de candidatos franceses, né? Não dá para a gente aprofundar muito isso, mas eu acho que isso é um elemento também interessante, como eles acabam abraçando também o Avelange e essas visões que o Tim colocou, até, enfim, do James, do Yellow, né, como eles roubaram o jogo. Eu acho que esse tipo de visão, por exemplo, na França não tem muita aceitação, como tem na Inglaterra. Então, acho que é até interessante também a gente falar. E é curioso também como nessa história dos superclubes, quando a ECA, né, a ECA, né, a European Club Association, ela gera muito mais repulsa à medida que chegam os grandes investidores do Oriente, né? À medida que estavam chegando capital norte-americano, enfim, incomodava muito de longe, né? Eu também sinto um pouco essa diferença de tratamento que é um tanto curioso, né? É muito fácil você trabalhar com esse estereótipo quase racista, se não é racista, definitivamente falando, quando você fala de sheiks árabes. O dinheiro dos sheiks árabes. Bom, mas enquanto era os Glazers, né, enquanto eram os norte-americanos, era um pouco mais fácil aceitar essa entrada desse capital tão feroz que quer mandar no futebol europeu. Né? E tem uma coisa, eu não sei se o Tim tem essa impressão, o Fernando também, assim, eu morei no Quênia, né? Eu acho a imprensa brasileira, assim, depois de ter morado no Quênia, eu acho muito provinciana, cara. Não sei se o Tim tem essa impressão, mas a gente, enfim, lá no Quênia a gente sabe muito mais notícia internacional sobre. O Brasil não sabe direito nem a maior parte das pessoas, a gente está falando das pessoas cultas, né? Aqui no Brasil, a gente não está falando de uma pessoa que não se informa. A maior parte das pessoas não sabe nem que é o presidente da Índia, né? Perguntar para uma pessoa culta, esse nível bem escolarizada, não sabe o que está acontecendo na Índia, não sabe o que está acontecendo na China, sabe mal porcamente, tem nada, né? É bem pouco. Eu acho que as duas coisas juntos, né? O tamanho do país, as deficiências educacionais. Você bota os dois juntos, sempre para mim é uma palavra que eu detesto, que poucos concordam comigo sobre isso, mas eu acho que quem usa a palavra gringo, eu não falo hoje em dia, mas eu olho para a pessoa e penso, tu é bem retardado, sabe? Né? Num país de imigração, né? Quando o gringo é tua mãe, sabe? Brasil, por ser um país de imigração, não é uma coisa que às vezes não tem dificuldade, talvez menos em Curitiba, não sei, de aceitar a tua função. Porque meu país ele é menos de imigração, né? Meu país é esse aqui, ó. Essa parte aqui de cima. Ele é menos de imigração. Só para dizer que eu estou de outra parte. Né?
Então, tem uma palavra, aquela palavra brasileiridade, difícil falar isso, até 9h43 da noite, quando eu deveria estar mais aquecentado. É o Brasilidades de Luiz Antônio Simas, né? Ele gosta muito. Ele gosta muito, mas eu sempre penso isso que é muito forçado, né? Isso vem de uma compulsão para somos diferentes, somos únicos. Cada país, eu acho que muitos países buscam a tua própria excepcionalidade, né? Mas Brasil com certeza é dentro disso aí. O fato que divide o mundo entre brasileiro e gringo, né? Quando a população do Brasil é menos do que 3% do mundo, é quase todo o mundo aqui. Parente recente do colonizador, de alguma forma ou outra. Então, eu acho que tem aquela coisa de país grande. Eu tenho um grande amigo, não vi ele faz tempo, jornalista argentino, e ele me conta que tantas vezes aqui no Rio, né, as pessoas perguntam para ele: essa é a tua Argentina fica perto de Itália? A concepção do resto do mundo é muito limitado, né? Então, realmente, infelizmente, eu tenho que concordar com a tua visão depois de morar na África. Tem pergunta ainda, eu vou tentar puxar aqui, porque está lá atrás, aí estou tentando pegar para a gente conseguir encerrar antes de 2 horas. Enquanto você vai procurando, eu vou falar um pouquinho daquela do... Então manda ver. Mas enquanto você recuperando... Não, na verdade, só rapidinho, alguém tinha perguntado a relação da Avelange com 78, né? Só uma indicação, na verdade, que é a tese e o livro, né, da Lívia Magalhães, né, com a taça nas mãos, que ela faz toda a análise, ela faz 70 e 78, mas ela tem uma parte que ela, né, enfim, que ela vai trazer essa questão do Avelange, e ela vai exatamente na direção do que o Tim falou, né? Ela fala que 78 era muito importante para o Avelange, né? Porque ele precisava fazer acontecer 78, porque ele tinha acabado de assumir, né? Então, assim, ia dar um BO muito grande se não rolasse 78 para ele. Então, ele vai investir bem, assim. E é interessante porque, enfim, né? O 76 dá o golpe na Argentina, né? Com a junta militar. E a Copa já tinha, né? A ideia de sediar a Copa em 78 veio de antes, né? E aí rolou aquela... Começou, e aí, vai dar, não vai rolar? A junta militar vai organizar e tal. E aí... o Heleno Nunes começa a fazer não dava para dizer explicitamente que o Brasil podia sediar a Copa, mas ele começa assim, não, então, né, estamos com as portas abertas se precisar e tal, não sei o quê, começa a soltar umas indiretas, e quem corta as asas do Heleno Nunes é o próprio Avelange, né? O Avelange fala, não, a Copa 78 vai ser na Argentina, né? Então, não adianta vocês inventarem muita moda aí. Enfim, só esse pequeno adendo enquanto o Irlan pegava as perguntas. Só lembrando que a América do Sul só tem 10 votos. Né? Então, politicamente, para a Avalanche, a África e a Ásia passam a ser muito, muito mais importantes. Então, ele consegue, é polêmico a maneira que isso foi conseguido, mas ele consegue transmissão de TV a cores para 7/8, mas depois disso vem o grande projeto. Né? 7/9, se não me engano, é o primeiro Mundial Sub-20. E 82, o Mundial vai para 16 para 24. Então, tem mais vagas lá para a Ásia e África. E isso, eleitoralmente, é muito mais importante para ele do que a América do Sul. Então, a percepção, talvez, que eu tenho é que ele meio deixa a América do Sul para a grandona. Tu toma conta disso, né? Me dá os 10 votos, porque eu tenho peste maiores para